Desde que o homem começou a praticar agricultura, surgiram as pragas agrícolas. Quando você cultiva várias plantas da mesma espécie num espaço reduzido, isso se torna um prato cheio para as pragas, para as doenças surgirem nesse local. Os primeiros registros apontam que desde 2500 a.C., os sumérios já utilizavam pó de enxofre no controle dessas pragas. O DDT, princípio ativo organoclorado de um inseticida muito utilizado no passado, foi criado inicialmente para controle de malária, dos vetores da malária. Também era utilizado, acredite, para o controle de piolhos nas escolas. O Brasil é hoje disparado o maior consumidor de defensivos agrícolas do mundo. Mas isso é porque a gente é um dos únicos países capazes de tirar 2, 3 colheitas numa mesma área no mesmo ano. Países como os Estados Unidos, França, Japão consomem proporcionalmente muito mais defensivo do que a gente consome, tirando às vezes uma safra só. Demora-se em média 15 anos para se aprovar uma nova molécula no mercado. Nesse tempo, são feitos inúmeros testes que garantam a segurança dessa molécula, tanto para o meio ambiente quanto para os consumidores. Quando se respeita o intervalo de carência e a dose máxima recomendada pelo fabricante, a aplicação de defensivo é segura e não traz risco ao ser humano. Ainda não existe nenhuma comprovação de morte causada pelo consumo de defensivos em excesso em um alimento. Ninguém usa defensivo agrícola porque quer. Eles elevam o custo de produção, colocam em risco a saúde do agricultor e do meio ambiente. Eles são utilizados, em último caso, para garantia de colheita de uma safra. É papel de vocês, técnicos em agropecuária, orientar e recomendar o uso seguro dos defensivos agrícolas.